Beleza. Tá aparecendo aí? Certinho, pode apresentar. Boa noite, então, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Tati, eu sou residente da cardiologia do HC, estou agora no estágio da arritmia e vou apresentar um caso que a gente discutiu essa semana. O caso não estava comigo desde o início e tem algumas coisas que a gente pegou do prontuário da UTI-PS, então a gente não tem todas as informações certinhas, mas acho que vai dar para entender. Bom, então é uma paciente, um GS, de sexo feminino, de 77 anos, que foi internada no Hospital das Clínicas no dia 3 de maio, com um relato de um infarto com supra inferior e VD em QLIP4. O relatório de transferência era uma paciente que iniciou no dia 3 mesmo, uma dor, de manhã às 10h30, na verdade não foi dor, foi um mal-estar súbito, com uma queda da própria altura e um relato até de TCE com equimose periorbital importante, mas ela tinha essa história de já estar apresentando nos últimos 2 dias antes desse quadro uma dor epigástrica, um relato de náuseas e vômitos, e aí o pessoal, depois do TCE, ela foi levada à UPA Centro-Sul, lá tinha um relato do eletro com um bloqueio atrioventricular e alterações da repolarização difusa. Esse eletro a gente não viu ele fisicamente, estava só isso no relatório de transferência. E ela foi transferida para o Hospital das Clínicas, admitida lá na UTI-PS, recebeu ataques de AS clopidogrel e foi encaminhada para a hemodinâmica. Lá foi submetida ao cateterismo, viu uma lesão oclusiva no CD, fez uma angioplastia com assistente farmacológico. No mesmo dia, a gente não sabe certinho qual foi o tempo também para essa angioplastia. Depois ela voltou para o TPS, mantendo um BAVT, e aí foi implantado marcapasso transvenoso também no mesmo dia que ela chegou. História pregressa, ela era hipertensa, tinha uma asma e uma sequela de tuberculose pulmonar. Em casa usava amlodipino, 5 mg 2 vezes ao dia, espironolactona, hidroclorotiazida, losartan 50 bid, metformina, omeprazol, alendronato, vitamina D e inalatórios, além de salbutamol se necessário. Então, a gente não tem o eletro desse supra aí, dessa admissão. O cateterismo que ela fez no HC, então tinha uma CD ocluída no terço proximal, que tinha enchimento distal por circulação colateral, um tronco com lesão de 30% ostial, CX com lesão de 40% no terço proximal, IDA com lesão moderada de 40% no terço proximal, e ventriculografia mostrando a cinesia inferior. E aí ela foi submetida à angioplastia para CD. As troponinas da admissão e depois, no dia seguinte, foram positivas, né? 32.330 do dia 3, 118.000 do dia 4. Lá na UTI-PS, ela recebeu dobuta, recebeu furosemida venosa, teve boa resposta e foi implantado o marcapasso transvenoso. O eco inicial mostrava uma disfunção importante de UVD e uma acinesia da parede inferior. Ela manteve-se dependente da estimulação ventricular até o dia 7, e aí isso, né, no 4º dia pós-infarto, e aí foi indicado o implante do marcapasso definitivo. Ela apresentou melhora clínica gradativa, recebeu alta para a enfermaria no dia 11, já no dia 11 o eletro da admissão estava em ritmo sinusal próprio, e ela não estava utilizando nenhuma medicação bedcardizante nesse momento. E aí, um pouquinho mais para frente, então, foi solicitada a avaliação da equipe da arritmia para a realização do protocolo para avaliar o explante do marcapasso. A gente solicitou, então, telemetria, um holter de 24 horas para avaliar a necessidade de um estudo eletrofisiológico depois. Só mostrando os exames dela aqui, então, o eco, inicialmente, ele tinha uma fração de ejeção preservada, mostrava a cinesia da parede inferior, e segmentos médio-basal da parede inferoseptal e hipocinesia dos segmentos médio-basal da parede inferolateral. O VD estava hipocontrátil com FAC de 19%.
ela fez outro eco, já um pouco mais para frente, que melhorou um pouquinho a disfunção de VD, né? O FAC estava 35%, manteve aí a cinesia e a hipocinesia que ela já tinha no eco prévio. O eletro descrito, então, do dia 11, que foi da admissão dela na enfermaria, mostrava um ritmo sinusal, um BRD com BVAS e inatividade da parede inferior. Nos nossos exames, então, que a gente pediu para avaliar a necessidade do marca-passo ou não, no dia 24 ela fez uma telemetria, essa já foi a segunda telemetria que ela fez depois de a gente reduzir a frequência de estimulação ventricular, e aí, mesmo assim mostrava episódios de BAV intermitente com a inibição do dispositivo. E o Holter, que ela fez na semana passada, mostrava, então, o laudo, o ritmo de base para os átrios foi sinusal, com a condição atrioventricular espontânea, alternando raramente com marca-passo ventricular artificial, no modo DDR, com eventuais episódios de bloqueio atrioventricular de segundo grau avançado. Frequência mínima de 46, média de 65, máximo de 92. 29 episódios de captura ventricular, representando menos do que 0,1% dos batimentos, mas 14 pausas superiores a 2 segundos ocorridas durante a vigília, durante episódios de BAV avançado. Então, foi concluído que a gente não precisaria de um estudo eletrofisiológico e o marca-passo seria mantido, né? Mas aí surgiu essa dúvida, né? A gente vai ler um pouquinho sobre a indicação do implante de marca-passo permanente depois de eventos agudos de infarto, né? O que a gente tem de algumas evidências que eu trouxe aqui? O guideline da ESC de pacing cardíaco e ressincronização fala que nos casos de bloqueio atrioventricular permanente depois de eventos de infarto agudo, as indicações de marca-passo seriam as mesmas do que qualquer indicação de marca-passo, ou seja, né, nos casos de BAV adquirido, pacientes com BAV de segundo ou terceiro grau, independente dos sintomas, ou pacientes com segundo grau tipo 1, com sintomas e um EF mostrando uma localização intra ou infrarriciana. E a gente não deveria colocar naqueles pacientes que têm causas reversíveis. Eles colocam aqui, então, que o BAV complicando o infarto em fase aguda geralmente tem resolução espontânea dentro de 2 a 7 dias. E que o implante de marca-passo permanente não influencia o prognóstico e, portanto, não está recomendado. Então, ele não fala de qual que é o tempo certo, né, correto para a gente esperar para indicar ou não o marca-passo permanente. O guideline de bradicardias americano de 2018 coloca que em pacientes com infarto na fase aguda e BAV de segundo grau, MOBS tipo 2, BAV avançado, bloqueio de ramo alternante ou BAV total, o marca-passo permanente é indicado após um período de espera, mas também não fala qual que é esse período de espera. No texto, só coloca que ele deve ser evitada a indicação precoce menor do que 72 horas. E o up-to-date, então, que ele coloca aqui, depois da revascularização, se mantiver o bloqueio de segundo grau, ou bloqueio avançado, ou bloqueio atrioventricular completo, o paciente deve ser investigado para as causas reversíveis, tônus vagal aumentado, hipotireoidismo, hipercalemia, drogas que reduzem o sistema de condução. E aí, um período, então, de espera de alguns dias deve ser seguido para determinar a reversibilidade do bloqueio atrioventricular, particularmente naqueles pacientes com infarto inferior agudo. Na ausência de causas reversíveis, o tratamento definitivo envolve o implante de marca-passo permanente na maioria dos pacientes. Então, a dúvida permanece, né? Qual é o melhor momento para a indicação do implante de marca-passo após o infarto? Aí, o caso é para discutir isso aí. A gente resolveu trazer para todo mundo participar aí, né? Tem muito médico, arritmia clínica e pessoal da estimulação, que é uma dúvida. Quando eu indiquei lá na UTI PS, estava no 4º dia de artéria aberta.
um escape muito baixo, não tinha dado sinal de melhora nenhuma, QRS larga com a frequência de 40, num paciente que ainda estava com uma IVD descompensada, então a gente estava também com medo de piora hemodinâmica do marca-passo só estimulando o VD, né, que ele estava em piora clínica. E aí eu banquei implantar ele nesse quarto dia. Aí quando ele sobe para a enfermaria, o primeiro eletro lá ia a frequência mais alta, com ritmo sinusal e condução do NoAV próprio, gerou esse estresse, né? Será que nós indicamos muito precoce, não teria que esperar mais? E a gente já sabia dessas recomendações diferentes aí das 3 diretrizes, e aí a gente foi, então vamos estudar, vamos ver, vamos fazer um roto, fazer o telemetria diminuindo o pace, nós diminuímos o pace para 40, fez a telemetria, a estimulação era menor que 1%, menor que 0,5%, e durante a telemetria ele conseguiu pegar a BAV intermitente, e no meu router também pegou BAV avançado, acordado, gerando pausa até de 3 segundos, só não teve pausa maior porque o marca-passo entrou. Então a gente ficou mais tranquilo, né? Mas gerou muita dúvida entre a equipe da cardio mesmo, junto com a gente aí, por isso que a gente resolveu trazer, queria ouvir a opinião de todos. Começar com o Henrique aí, que já abriu o vídeo aí. Boa noite aí. Marcão, é o seguinte, assim, de fato esse 7, 14 é da época até da minha formação. Esse número é um número bem mágico, mesmo que a gente nunca teve na literatura um trabalho que demonstrou isso assim de forma clara. Mas a gente tem alguns trabalhos na literatura que mostram para a gente o resultado, na verdade, não é o resultado, é o prognóstico desse estudo da condução AV no momento em que ele acontece durante o infarto. Então, na verdade, a gente sabe o seguinte, que quando esse bloqueio acontece nas primeiras 6 horas do infarto, principalmente o infarto inferior, né, existe uma relação direta de distúrbio da condução com isquemia, tá certo? E, normalmente, quando você aborda esse paciente e esse paciente vai para uma revascularização, a probabilidade desse paciente recuperar a condução ela é muito grande, tá certo? Agora, quando esse bloqueio, e outra coisa, outro detalhe também, normalmente ele é abrupto nessas primeiras 6 horas. Então, isso aí guarda um bom prognóstico quando esse paciente, obviamente, ele é revascularizado. Se esse bloqueio começa a acontecer após a 6ª hora do infarto, ele já tem uma relação maior já com uma necrose instalada. E aí, normalmente, ele começa mais insidioso, às vezes é um BAV de 2º grau, e depois ele evolui para um bloqueio de 3º grau. Nessa situação, o prognóstico ele já é bem pior, porque ele já está relacionado mais com uma questão de lesão já definitiva. Então, isso é muito importante saber dentro dessa evolução do infarto, né? O momento que isso aconteceu, se o paciente já estava revascularizado ou se ele não estava revascularizado. E, normalmente, os infartos extensos, como falou, e parece que ela teve um infarto de VD também, né? Sim, inferior IVD. Geralmente, esses infartos extensos, assim, e que ocorrem, o distúrbio da condução AV, a probabilidade de você precisar do marca-passo de fato, ela aumenta. Mesma coisa acontece quando você tem um infarto anterior com VVT, tá certo? Ou seja, mais ainda porque expressa, né, você atinge a lesão do sistema de condução por dano muscular mesmo. Então, assim, quanto maior é o estrago na fase aguda do infarto, e você tem um distúrbio da condução, maior também a probabilidade de você vir a precisar mesmo da estimulação cardíaca artificial. Agora, esse prazo aí, a gente não deve precipitar, mas também não é esses 7 dias, né? A gente aguarda essa questão aí mesmo da revascularização, como você falou. Ô Marcão, Pessoal do marca-passo, diga. Eu tenho pouca experiência com isso aí, né? Mas você sempre fala assim, olha com o Henricão. Eu acho que nesse caso aí não tem dúvida não, né? Que deve ficar agora, né? Tá com BAV avançado, né? Quanto tempo depois? Agora já tem muito dias. tempo. Eu nem tinha visto esse caso, só estava sabendo que eu ia fazer esse estudo aí. Até vi que ele desapareceu, tinha esquecido dele.
Você concorda, né, Ricão, de manter o marca-passo, né? Não tem nem dúvida, né? E concordo também da indicação, não acho que você precipitou, não, Marcos. O paciente teve um infarto assim, extenso, cara, pegou VD, DVT, é um caso que é isso mesmo. A probabilidade dela precisar da estimulação era grande mesmo, tanto é que se demonstrou aí, né? O estudo da SOA mostrou aí claramente, não tem dúvida, da indicação que foi feita. Mesmo que ela tivesse recuperado, não tivesse esse rótulo assim, esse BRD com BDAS, né? Esses trabalhos que eu falei, é interessante pensar aí, né? A instalação do bloqueio no momento da fase do infarto. E exatamente a extensão, né? Então, mostra que ela teve uma área de extensão de infarto muito grande, né? Isso aí tende mesmo, quando aparece o PVT, de que vai ser um dano definitivo instalado no sistema de condução. Beleza. Obrigado aí, Tati. O Henrique, te pedi para você apresentar o Leandro aí, que você conhece ele mais aí, apresentar o Leandro para a galera. Ô, Leandro, obrigado aí por participar do nosso clube aí com a sua aula hoje. O Henrique vai fazer as boas-vindas aí para você. Leandro Garamboni Barroso, né? E o Leandro, ele tem uma formação aí, né, que é a mesma que eu tive, né, na questão da estimulação cardíaca artificial, quer dizer, ele fez a clínica médica, fez a cardiologia lá em São Paulo, e ele fez a residência dele, né, de arritmia e estimulação cardíaca artificial lá no INCOR, e o Leandro já tem aí 1 ano e meio que ele voltou de São Paulo e já está aí agregando a nossa equipe aí, e aí está pronto para apresentar essa aula aí, né, Leandrão? Eu vou te dar no máximo 5 minutos, viu, para você falar o que é melhor, se é o combo ou se é só o CRTT. Não decepciona não, hein? Não, beleza, pode deixar. Obrigado aí, doutor Henrique, pela apresentação. Eu queria agradecer também ao Marco Paulo aí pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com o pessoal do Clube do Richo, né, do HC. Eu tenho aprendido bastante aí nas aulas que eu tenho frequentado aqui também. Como eu fiz, igual o doutor Henrique falou, né, eu fiz a formação toda em São Paulo, ainda não conheci por causa da pandemia também, né, muitas pessoas, mas está sendo uma oportunidade boa aí de interagir com vocês e aprender junto. Então, vamos para a aula, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Porque eu não conseguia ver a apresentação da Tati. Não sei se tem um problema no meu computador aqui. Tenta compartilhar aí que eu já te autorizei. Vamos ver. Já autorizou aqui? Já. Deixa eu ver se eu consigo. Tá pedindo para eu reiniciar aqui isso. Tem vezes que tem que fazer isso. Vocês têm que sair e entrar. Tá, eu vou sair daqui a pouquinho eu entro.
Agora nós estamos vendo sua tela, só se apresentar aí. Tá dando para ver até? Sim. Bom, então vamos lá. Pode ir. Falar aí sobre... Pode começar? Beleza. Então, vamos começar aí falando sobre um tema polêmico, né, de CRTD versus CRTP. Todo congresso de cardiologia, de arritmia, vai ter um stand sobre isso aí, e alguns ficam até fervorosas as discussões, né? Mas eu vou tentar fazer uma exposição aqui de forma bem direta, né? A ideia, primeiramente, é falar dos trials que levaram às conclusões que a gente tem atualmente, dos guidelines, né? Em seguida, o que esses trials deram de informação para a gente poder montar os nossos guidelines atuais e fazer algumas considerações específicas aqui sobre cada uma das estratégias e, no final, dar aí a minha opinião, né? Não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou demorar um pouquinho mais de 5 minutos, né? Mas eu vou dar minha opinião do que eu acho, né? Do que eu acho que é o que a gente está caminhando para fazer, né? Então, a gente tem aí, começando nesse tema, desde 96, aí, quando surgiu o primeiro estudo, o MEDIT, depois ele foi evoluindo, o MEDIT 2, nos anos 2000, DEFINIT, Companion, SCAD-REFT, CARE, HF, mais recentemente o DENIT. Então, todos esses estudos têm certas particularidades que eu vou comentar aqui e trouxe informações tanto de um lado quanto do outro. Então, o primeiro estudo que tocou, né, nesse assunto do CDI, né, que começou um estudo muito simples, foi o MEDIT, estudo pequeno, aí, com quase 200 pacientes, e os critérios de inclusão era ter uma miocardiopatia isquêmica, fração de ejeção menor que 35, TVNS, mas os pacientes assintomáticos, né, mas em algum momento registrou-se TVNS ou no roteiro no eletrocardiograma, os pacientes faziam também um estudo eletrofisiológico e se induziam TV, eles eram encaminhados para o estudo, né, e a idade era entre 25 e 80 anos, NIRA 1 e 3. Uma particularidade do estudo foi que durante o estudo eletrofisiológico, eles induziam a TV e eles excluíram aqueles pacientes que não responderam às drogas para reversão, né, para cocainamida. Então, esse foi até um dos vieses do estudo. Exclusão aí, infarto menor que 3 semanas, ou um Revasc, menor que 3 meses, e o endpoint primário é a mortalidade de todas as causas. Então, o que a gente tem de resultados aí, né? Nesse estudo, ele veio com uma redução muito importante, né? 54% da mortalidade no grupo de CDI. Então, com o NNT absurdo aí de 3. Então, foi um estudo muito impactante na época, mas tinha muitas críticas, né, a esse estudo. E uma subanálise foi que pacientes que tinham maior benefício eram os pacientes com maior alto risco, né? Ou seja, expressados com a fração de ejeção menor que 30 e o QRS largo. Então, as principais críticas eram que cerca de 20% dos pacientes no grupo do tratamento clínico otimizado já tomando mais o antiarrítmico. Igual eu falei, selecionado pacientes que não responderam inicialmente a procainamida, né, no estudo fisiológico. O uso de beta-bloqueador foi bem baixo, assim, foi baixo e desproporcional. Era 25% no grupo de CDI e apenas 5% no grupo de terapia medicamentosa. Então, você vê que muito diferente do que a gente trata hoje esses pacientes, né? Mas, mesmo assim, com todas essas críticas, com todos os ressalvas a se fazer do estudo, ele teve um impacto tão grande, né, de 54% da mortalidade, que ele foi colocado aí no guideline do ano posterior, né, com o American Heart como classe 1. Então, conclusão aí que pacientes com infarto, né, prévio, alto risco de TV, o CDI melhora a sobrevida. E aí, logo em seguida, veio o MEDIT 2, né, um trial um pouco mais elaborado e maior. O MEDIT 1 foi como se tivesse e fez o MEDIT de 1.200 pacientes, comparando o CDI novamente com
terapia clínica otimizada, só que agora essa terapia realmente, né, otimizada com uns medicamentos mais próximos do que a gente usa hoje. Então, inclusão, mesma coisa, né, só diminuir um pouquinho a fração de ejeção para 30 e miocardiopatia isquêmica. A gente tem mortalidade de todas as causas como o endpoint primário. Não fizeram mais, tiraram a necessidade de fazer um estudo eletrofisiológico, e esses pacientes do MEST1, eles não participaram desse estudo. E esse estudo ele foi interrompido precocemente, né? Com 4 anos ele foi interrompido porque os resultados foram muito satisfatórios. No grupo de redução de risco, teve uma redução de risco relativa de 31% no grupo de CDI, em relação às drogas, né? Com NPA de 10. Então, a gente vê na análise de subgrupo também aquele mesmo padrão do MEST1, que os pacientes que têm um QRS largo, 120, maior que 120, eles respondem melhor, né? Eles têm maior benefício para a utilização do CDI. Então, chegou-se na conclusão também que, em relação à terapia medicamentosa, o CDI tem, nos pacientes isquêmicos, tem vantagem. Então, está bem, nos pacientes isquêmicos, isso aí está bem definido, a gente vê aí que não cruza, né, a barreira, né, os tópicos aqui, que a fração de ejeção menor que 25 e QRS maior que 150, são os padrões que não cruzam a linha, né, do hazard ratio. Então, são os padrões que geram mais benefícios para o paciente. Logo em seguida, em 2004, veio o Definite. Esse já começou a estudar pacientes não isquêmicos. Então, talvez tenha sido o primeiro no estudo maior, estudo aí que começou a estudar pacientes não isquêmicos com CDI versus medicamentos, né? Então, a inclusão, rigorosamente, miocardiopatia não isquêmica, frações são baixas, né, menor que 35, apresentando algumas extracísticos frequentes, TVNS e classe funcional de 1 a 3. Mortalidade de todas as causas como endpoint primário e a mortalidade de morte súbita como endpoint secundário. Então, o que a gente tem de resultado que ele veio nos mostrar? Que também nos pacientes que não têm cardiomiopatia isquêmica, houve redução da mortalidade, foi em 35% em favor do grupo com CDI. Então, e se a gente for analisar o subgrupo, o endpoint secundário, somente morte súbita, aí que o benefício é ainda maior, né, do CDI. A redução de risco relativo foi de 80% para o grupo CDI. Então, um impacto muito grande também nos pacientes não isquêmicos. Então, a conclusão disso foi essa, né? Em pacientes com miocardiopatia não isquêmica, a fração de ejeção menor que 35 reduziu aí o risco de morte, significativamente o risco de morte súbita. Também reduziu mortalidade de todas as causas, mas o P não foi significativo. Então, por isso que esse estudo não consegue extrapolar para pacientes em que tem mortalidade de todas as causas o uso do CDI. Mas no grupo de morte súbita, também nos pacientes não isquêmicos reduziu bastante. E uma particularidade do estudo é que ele, de todos os estudos analisados, ele é que tem a menor fração de ejeção média, né, de cerca de 21%. Então, os pacientes realmente graves. Depois, logo em seguida, veio o Companion, que aí já um estudo que usou um pouco mais, foram 3 braços, né, muitos pacientes, 1.020 pacientes isquêmicos e não isquêmicos. Então, aí ele está comparando os dois também. No Companion é isquêmico e não isquêmico. Fazer igual aí, né? Ele colocou tratamento clínico com CRTP e tratamento clínico com CRTB. Inclusão aí de pacientes, né, com classe funcional alta, né, 3 a 4, fração de ejeção menor que 35, QRS largo. Então, a gente vê o que vai acontecer, né? Então, a gente separou aí esses 3 grupos, né, deu a randomização com os endpoints primários, mortalidade e hospitalização por todas as causas, e o endpoint secundário, mortalidade, né, retirando aí a hospitalização. E o que a gente tem de resultados? O endpoint primário, tanto o CRTD quanto o CRTP, teve uma redução com relação ao grupo medicamentoso do endpoint primário, com uma redução de 20%. Então, foi mais ou menos igual aí, tanto a hospitalização quanto mortalidade. E o endpoint secundário, que é mortalidade, aí o grupo CRTD teve uma vantagem maior, foi o dobro, né? O dobro de redução, quando você utiliza o Resync com o desfibrilador. Então, 43%, quando você usa
somente o ressincronizador, 24%. E ainda mais o P, nesse caso, não foi significativo para o grupo do CRTP, de fato. Então, a conclusão foi essa, né, que o CRTP reduz o endpoint primário, pacientes com IC, né, QRS largo, e a sua associação com o CDI reduz significativamente a mortalidade. Então, esse estudo tem também as suas críticas, né, ele não foi um estudo, foi estudo cego, não foi cego, né, e 26% dos pacientes no grupo de terapia medicamentosa saiu do estudo prematuramente, então isso causa impacto no resultado final, né, claro que causa. Crossover também entre os braços, entre os 3 braços, foi elevado, e em certo momento, na metade do estudo, foi modificado o critério de hospitalização. Então, isso afetou também o resultado do endpoint primário. Ele deu um critério um pouco mais brando depois. No início, era para ser um critério de hospitalização, o paciente tinha que ficar mais do que 4 horas no pronto-socorro, recebendo drogas vasoativas, aí sim que ele entraria no grupo. Aí depois ele foi amenizando um pouco esse braço, mas aí no decorrer do estudo, né? Então nunca é o ideal se fazer. Mas mesmo assim a gente tem aí a diferença, né, entre o CRTD e o CRT puro, né? O dobro, né, da mortalidade. E aí a gente vem para o maior estudo, né, que tem o maior N, que é o SCAD-HEFT. Ele pegou pacientes, 2.500 pacientes, né, com um CDI, comparou CDI versus placebo, amiodarona versus placebo. Também isquêmicos e não isquêmicos, em proporção igual. A inclusão mais ou menos igual também dos outros estudos, né, o NIRA 2 e 3, fração de gestão menor que 35. E o endpoint de mortalidade de todas as causas. E aí a gente tem os maiores resultados, né, a gente tem 23% de redução da mortalidade em favor do grupo de CDI. O grupo placebo e a amiodarona não tiveram diferença, né? Foi igual, as curvas não afastaram, né? E a redução de mortalidade no grupo de CDI, analisando isquêmicos e não isquêmicos, foi o mesmo, né? Em torno de 20 aí, 25%, 21% a 27%, respectivamente. Então, não teve diferença também entre ser isquêmico ou não isquêmico. A amiodarona, né, não teve nenhum benefício, além de aumentar, né, a mortalidade cardíaca nos pacientes que têm NIRA 3, fazendo uma análise subgrupo. Então, essa conclusão é essa, né, NIRA 2 e 3, fração de gestão baixa, a amiodarona não tem benefício em mortalidade, e o CDI confere redução, né. E a gente, algumas considerações aqui, os pacientes clínicos que responderam tiveram melhor tratamento do que no MEST2 e no Companion, ou seja, a terapia clínica otimizada, ela estava sendo feita de forma mais eficaz. Muitas subanálises foram feitas do SCAD-HEFT, a gente tem bastante estudo que pegou subanálise dele e a CDI reduziu mortalidade cardíaca e mortalidade por morte súbita nesses subgrupos, mas não teve efeito em morte por IC, né, por insuficiência cardíaca. Aqui está o gráfico, né, o Kaplan-Meier dele. Você vê que o placebo e a amiodarona juntos, né, não tem diferença, e aqui, quando você compara com o braço do CDI. O que foi esse estudo que analisou basicamente o benefício do ressincronizador, né, um dos maiores estudos aí que veio mostrar que o resync é útil para a nossa prática, né, mudou aí os paradigmas, e foi NIRA 3 e 4, os pacientes, critério de inclusão, fração de ejeção baixa, 35, e eles, né, o QRS 150, se o paciente tinha um QRS 120, pegava 2 critérios de dissincronia no eco, né, e ele pegava 2 desses 3 que eu coloquei aí. E o endpoint primário era morte de todas as causas, hospitalização, qualidade de vida e redução do NIRA. Então, foram resultados bons, né, em favor do ressincronizador, com uma redução de risco relativo de 36%. Então, o que foi visto lá, né, como conclusão na discussão do estudo, é que o ressincronizador ele induz o remodelamento reverso. E a gente tem sinais marcantes aí dessa melhora nos primeiros 9 meses. E continua também, tem um benefício mais a longo prazo. E esse benefício se estende tanto para isquêmico quanto para não isquêmico. Então, a gente tem aí de estudo, tanto o CDI quanto o ressincronizador, tem benefício para pacientes isquêmicos e não isquêmicos. Bom, a discussão aqui a gente precisa pegar para analisar o
muita gente extrapola e começa a fazer a comparação de que o CRD somente seria suficiente para reduzir a mortalidade, mas esse estudo não tem como fazer isso. Ele até mesmo diz no seu texto. O N é muito pequeno para você poder fazer essas comparações. Ele precisaria de um N de 2.600 para ele ter o poder de comparar as duas estratégias. Tá? 35% dos pacientes que faleceram nos grupos foram por morte súbita. Então, como é que poderia acontecer, né? A gente já tem uma redução alta de 36%, e se tivesse sido feito o implante do CDI também, né? 35% desde morrer de morte súbita, a gente sabe que o CDI tem impacto muito grande nesses pacientes. Então, a conclusão é essa, né? O CRTP, e hospitalização, pacientes com IC. E aí a gente vem para mostrar aí, talvez um dos estudos mais recentes sobre o assunto, que é o Danish, né? Quando ele saiu em 2016, muita gente, ele saiu no New England, né? Foi publicado lá, e na época teve um impacto muito grande, né? As pessoas questionando aí a validade do CDI com relação aos pacientes que têm miocardiopatia dilatada, né? Que não seja isquêmica. Por quê? Né? Vamos ver como é que é o desenho desse estudo. Ele pegou pacientes também com fração de ejeção menor que 35, miocardiopatia dilatada, e com BNP maior que 200. Endpoint primário, mortalidade de todas as causas, e secundário, morte súbita e morte cardiovascular. Então, o que deu de resultado? Os dois grupos, né, tanto o tratamento clínico quanto o CDI, eles tiveram aproximadamente 20% aí de ocorrências do endpoint primário. Então, não teve diferença entre os grupos. E, apesar, sim, dessa morte cardiovascular não apresentar diferença, se você pegar morte súbita, o risco dos pacientes sofrerem morte súbita foi diminuído pela metade naqueles que usaram CDI. Então, o próprio estudo diz isso, né? Um benefício claro no subgrupo de pacientes com morte súbita. Então, se a gente comparar CRTD e CRTP, o próprio Danish, no texto, ele afirma que ele não tem a capacidade de responder essa pergunta. E essa pergunta tem que ser feita, tem que ser respondida com outros estudos mais específicos. E, como conclusão, ele chega que o implante profilático do CDI em pacientes com cardiomiopatia não isquêmica não reduz mortalidade a longo prazo. Então, essa foi uma conclusão, né, impactante, dura, aí, que muita gente começou a questionar os próprios guidelines, mas esse é um estudo que eu, quando li a primeira vez, e depois foram saindo as críticas, ele é um estudo que ele tem diversas críticas, né? Foi, em alguns momentos, até mal elaborado a forma que ele foi desenhado. Então, uma das críticas é que ele é um estudo não sério, e ele exclui pacientes dialíticos e pacientes que têm FA com uma frequência cardíaca maior que 100. Então, a gente sabe que pacientes que têm taquicardia atrial tenham também, e os dialíticos têm um risco aumentado também de fazer arritmias ventriculares. Uma das principais achados assim, que chamam mais atenção é que o P não foi significativo em quase nenhum desfecho do estudo. Vou mostrar uma tabela aqui depois. O único P significativo foi a proteção por morte súbita. O CDI teve o dobro de capacidade de proteger com relação ao tratamento clínico otimizado. Né, a duração, a média da cardiomiopatia, do implante do CDI, né, que eles colocaram, a cardiopatia estava em média 1 ano e meio já de evolução, então já eram pacientes que tinham um diagnóstico mais tardio estabelecido. Ou seja, a gente sabe também que o CDI, no momento em que o próprio sincronizador também, se for feito de forma mais precoce, lógico, bem indicado, ele tem maiores vantagens, né? Então, eram pacientes que já tinham um diagnóstico mais tardio, foram incluídos no estudo. E talvez a maior crítica que eu faço ao estudo é essa daqui, né? Que às vezes as pessoas não se dão conta. Se a gente pegar os dados, vai ter uma incidência elevada aí de 31% de morte não cardiovascular. O que isso quer dizer? Né? Que acaba subestimando a atuação do CDI na mortalidade, porque pacientes morreram de outras causas não cardíacas. E também a gente
Isso no grupo dos pacientes, né, do tratamento clínico. E do CDI também, mais ou menos igual. Então, acaba subestimando o poder que o CDI poderia ter, porque os pacientes acabaram morrendo de causas não cardiovasculares. Então, a gente não tem muito parâmetro. 30% desses pacientes é muita coisa. E outro ponto é que o DENISH, ele colocou a barra muito alta para a diferença entre CDI e tratamento clínico otimizado. Ele foi desenhado com poder para encontrar 25% de diferença, né, logo no início do estudo, quando ele fala, né? Ele foi desenhado para achar isso daí. Então, ele superestimou demais. E sendo assim, os resultados dele, a gente não pode descartar pequenos benefícios que o CDI possa vir a ter. E aqui a tabelinha, né, do estudo, eu frisei aqui o P, em nenhum momento o P fica significativo, né? Morte por todas as causas, morte cardiovascular, a única que o P é significativo é morte súbita, né? Onde o CDI se mostrou vantajoso em relação ao tratamento clínico otimizado. Então, todos os outros desfechos que eram iguais, né, os dois grupos não tiveram P significativo. Então, é difícil a gente extrapolar isso aí, tanto que os guidelines não o fizeram, né? Não teve nenhuma mudança importante desde 2016 em relação a guideline por causa desse estudo. Então, o que a gente tem aqui, né? Nos guidelines foram feitos vários estudos e produziram diversas informações, e a gente, os mais recentes, né? Os guidelines de 2013, de cardíaca, de ressincronização e de marca-passo, de IC, né, de 2016 da ESC, e o de 2017 também da American Heart. Então, peguei aqui só para a gente ver o que tem de atual. Da American Heart de 2017 fala o seguinte: em vez de eu coloquei aí prevenção secundária, isso nos pacientes que indicações de CDI, tá? Então, analisando cardiomiopatia isquêmica. Então, profilaxia secundária não tem muito o que dizer, né? Já está bem estabelecido isso aí. Então, cardiomiopatia isquêmica, prevenção primária. A gente tem fração de ejeção menor que 35, 40 dias aí após o infarto, né, respeitando esse período também de revascularização, 90. Isso é classe 1A. E nos pacientes isquêmicos também não tem pouco debate com relação a isso. E nos pacientes não isquêmicos, prevenção primária, que está aqui em amarelo, a gente vê que é muito parecido, né? NIRA 2 e 3, fração de ejeção menor que 35, apesar do tratamento clínico otimizado, expectativa maior que 1. Isso é 1A. Você vê que não muda porque a indicação não muda porque o paciente é isquêmico ou não isquêmico. Ela continua sendo 1. Então, cada vez mais a gente está chegando à conclusão de que o que importa não é muito a etiologia, se é isquêmico ou não, é sim a gravidade do paciente, né? O NIR dele, a fração de ejeção, o QRS. Então, isso são coisas que os guidelines estão nos mostrando. Aqui, só para dizer também que o europeu de IC também tem a mesma interpretação, ele muda só o nível para B, né, quando o paciente tem cardiomiopatia dilatada, na isquêmica é 1A, então mais ou menos a mesma coisa. E aqui as indicações de Resync, né? Só para simplificar aqui essa tabela, da ESC de 2016, as indicações de Resync, paciente sintomático, ritmo sinusal, QRS maior que 150, isso tudo 1A, né, com BRE de fração baixa, de menor que 35. Varia um pouco para B, quando ele tem 130, 150, mas nada que... Então, é tudo aquilo que os estudos já vinham nos dizendo, expressos nos guidelines, né? Bom, depois, queria só fazer alguma consideração, porque toda vez que entra esse tema, a abordagem de custo-efetividade aparece, né? O custo do CDI com Resync é maior que o do Resync, então isso pode afetar principalmente o sistema público. Então esse tema sempre aparece, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso daí. O que a gente tem aqui, que eu trouxe para vocês são... Deixa eu ver se eu consigo. A curva de Markov, né? O que é isso daí? É uma curva que ele pega todos os eventos clínicos que podem acontecer durante um período, eles estipulam um período, e aqui no estudo de 2005 do Owens, ele faz essa análise mensalmente, tudo que pode acontecer de desfecho até a sua morte, né? E aí ele sai de um braço para o outro, dependendo do que acontece. Então, o paciente pode falecer, né, de causa arrítmica, de causa não arrítmica, causa não cardíaca, e se ele se mantém bem, ele se mantém nesse mesmo grupo. Então, pode ter aqui essas variações de impacto
quando acontece, por exemplo, uma infecção, aumenta o custo do paciente. Então, ele vai sempre jogando com essas variáveis. E aqui ele fez uma tabelinha desse custo-efetividade, né, de que realmente pode, de que isso traz para a gente. Então, ele pegou os estudos, aqui MEDIT, DEFINIT, Compênio, e colocou a sua expectativa de vida, qual foi a melhora do percentual de expectativa de vida em anos, de qualidade de vida e quanto de dinheiro é gasto para você, por exemplo, aumentar a sobrevida de um ano, aumentar a qualidade de vida em um ano. Então, foram vistos aqui quantidade de dólares, né, 36.800 no paciente do DEFINIT com um CDI, para ele poder aumentar uma expectativa de vida de 2,73. Então, pacientes que têm uma maior eficácia da terapia, ou seja, que são mais graves, eles têm um custo-benefício menor, né? A sua terapia vai ser muito mais apropriada. Então, aqui já deu alguns indícios de que escolher bem o paciente, né, claro, vai fazer com que poupe mais dinheiro também. E aqui uma média, né? A gente tem de custo-efetividade, ou seja, o custo por aumento de qualidade de vida. A gente tem no CDI cerca de 30 a 85 mil dólares, dependendo, isso varia muito de como aquele CDI foi indicado, né? Tanto pode ser, se ele foi muito efetivo para um paciente, o custo vai para 30, né? E se você for pegar, ele está aqui junto também com o manejo de colesterol, né, com estatina, né, com mais ou menos está no mesmo intervalo. Mas, ao mesmo tempo, se você utiliza de forma não criteriosa, esse valor aumenta. Então, quando a gente tem uma realidade que talvez não seja ideal, né, aqui no Brasil isso acontece bastante por causa dos custos, o serviço às vezes tem que se adaptar. Não que isso seja o que deve ser feito pelos guidelines, mas a realidade do nosso país, às vezes. Então, só para ter uma noção, mais ou menos, de preço, o que acontece? A gente tem 2 CDIs, a cada 2 CDIs com Resync, corresponde a 3 CDIs puros, né, AV. E a cada 2 CDIs com Resync, corresponde a 5 ressincronizadores. É como se fosse essa conversão aí de um para o outro, né? Então, por exemplo, lá mesmo no Incor, como a gente tinha uma pouca quantidade de CRTD, o chefe de serviço, o Martino, precisava fazer a escolha, né? Ele sabia que ele, nas discussões de caso, dizia abertamente, era para implantar um CRTD, mas como eu não tenho o aparelho disponível, eu tenho que selecionar aqui. Aí tinha os métodos dele, né? Ressonância, algumas coisas que ele fazia, para poder se adequar à realidade do serviço. Bom, e aqui no perfil do paciente, né, para a gente poder, como eu falei, escolher bem e diminuir os custos, né, já que a gente vive no Brasil, no sistema público, né, a gente tem muito contato com esses pacientes, então, o que tem de ferramenta para a gente poder selecionar bem o paciente? Então, trouxe aqui para vocês, assim, o que saiu de mais novo aí em relação a esse aspecto. Saiu agora, né? Tem 2 semanas, na verdade, que saiu esse estudo, que é o MEDIT-ICD. Na verdade, é uma calculadora que eles montaram e pegaram todos os estudos do MEDIT, todos os pacientes, né? CRT, MEDIT1, MEDIT2, tudo que desses pacientes analisaram, fizeram sessões, né, de Gray para fazer uma calculadora para a gente ter uma ideia de como aquele paciente para prevenção primária, como ele vai responder à terapia com CDI. Então, ele pode tanto responder bem, se ele tiver, ele dividiu em 2 partes, 2 tabelas, pacientes que têm risco aumentado para fazer arritmia ventricular, e os pacientes, quais são os critérios, quais são as características de um paciente ter morte não arrítmica. Então, ele coloca nessas tabelinhas, essas variáveis, faz o cálculo e te dá um valor, né? E aí você joga nessa tabela, valor alto para ter arritmia ventricular é o que mais beneficiaria, né? Então, só para a gente ter uma ideia, rapidinho aqui, eu peguei o site, ele já abre assim, né? Tem a calculadora,
para você colocar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, né, sexo masculino, né, que nos estudos se vê que tem um maior benefício, né, tem maior benefício do implante de CDI. Pacientes que têm menos que 75 anos, aí você vai selecionando, né, dependendo de como é o seu paciente, né, como é que é a frequência cardíaca dele, é menor que 75. Estou colocando aleatório aqui justamente para a gente fazer o cálculo no final. Pressão, né, pressão arterial, se ele tem TVNS ou não, se ele teve infarto, vamos colocar aqui paciente não isquêmico, né, fração de ejeção baixa, menor que 25, arritmias requerendo tratamento, né, a gente coloca aqui também sim, NIRA maior ou igual a 2, diabetes não, vamos só colocando aleatório, necessidade de CRT, né, de sincronização, a gente coloca e sim. Coloca aqui na página, joga dependendo do seu paciente, coloca aqui e vê o que ele vai te dar de resposta, vamos ver se a internet vai colaborar. E aí ele vem aqui, ele te dá um arquivo em PDF, você clica aqui, e aí vai abrir o resultado que ele... Aqui, aí ele vem aqui, ó. O paciente tem um benefício de 56% do uso do CDI, né, de acordo com as características de todos os pacientes dos médicos, né. Então, a gente tem aqui a probabilidade dele fazer o azul arritmias ventriculares e o laranja morte não arrítmica. Então, está aqui, esse paciente que eu coloquei aleatoriamente está aqui numa zona intermediária. Lembrando que a zona de maior benefício, né, ela tem 3 vezes maior proteção do que os pacientes que não têm, né, a característica dessas arritmias ventriculares, né. Então, voltando aqui para os slides, deixa eu ver se eu não me perdi. Pronto. Bom, aí quem quiser, né, tem esse linkzinho aqui, é uma ferramenta, começou agora, né, mas ajuda aí a gente às vezes escolher, né, os pacientes. Mas, igual eu disse, né, eu vou dar a minha opinião do que eu acho que é o melhor a se fazer para o paciente. Então, se a gente pegar os estudos, né, tudo que a gente viu de estudo até agora, os guidelines, o perfil do paciente é esse daqui, né? Os trabalhos com CDI, o que a gente tem? O paciente que tem fração de ejeção menor que 35, NIRA 2 e 3, QRS maior que 120, né, que tem maior benefício do choque, e cardiopatia isquêmica e também não isquêmica. O que a gente tem nos trabalhos de ressincronizador? Mesma coisa, fração de ejeção baixa, menor que 35, NIRA 2 até 4, QRS maior que 120, e cardiopatia isquêmica é o mesmo doente, é o mesmo paciente. Então, assim, o benefício que vai ter o CDI para o ressincronizador também é o mesmo, né, na minha forma de enxergar. Então, se a gente pegar também, por que isso acontece, né? Eu penso assim, se a gente pegar os estudos e analisar morte súbita de cada estudo, a gente vai ver que o principal fator de risco é fração de ejeção. E se a gente pegar aqui os estudos de IC, né, de CDI, o REIS, o CIBIT, o MEDIT, o VALREFT, QERA e HF, se a gente pegar subgrupo que tiver, pacientes que tiveram morte súbita, você pegar aqui, por exemplo, o Companion, o QERA e HF foram 35, né, igual eu falei anteriormente. O Companion, 36% dos pacientes que tiveram morte súbita no grupo de terapia medicamentosa. 23% tiveram morte súbita no grupo de ressincronizador puro. Que aqui é 3% tiveram morte súbita no grupo com Resync CDI. Então, é muito gritante a diferença. É claro que o CDI protege morte súbita. Isso já está muito bem definido. E eu quero justamente isso mesmo, proteger de morte súbita. A gente pode pensar o seguinte também, mas às vezes o paciente, né, vai morrer para conhecer muito avançada e o choque vai só postergar, talvez, a sua vida e de uma forma que vai causar mais sofrimento. Tem gente que fala assim. Mas eu entendo que, por exemplo, se a gente pegar também no estudo do Dennis, 31%, igual eu falei, morreram de causas não cardíacas. Ou seja, se eu tivesse atuado na morte súbita daqueles pacientes com CDI, desses pacientes que morreram de não cardíaco, eu estaria salvando eles também, né? Então, o benefício em morte súbita é muito alto, e isso gera benefício para o paciente. Tanto que em 2013,
o guideline da Sociedade Europeia, que tende a ser um pouco uma medicina mais social se comparada com a da American Heart, né, justamente porque é muito país envolvido, né? Na Europa você tem que fazer um guideline que atenda todas as realidades, tanto da Alemanha até quanto um país menor, assim, de poder aquisitivo. Então ele tenta dar uma adequada social também, mas mesmo assim, em 2013, à vista dos estudos que geraram, o ESC ele fala o seguinte, que vindo todos os estudos, se você implantar um ressincronizador com o CDI, você tem a probabilidade de você dar o melhor tratamento para o seu doente é de 75%. Então, esse guideline é bem claro com relação a isso, e é também aquilo que eu penso, né? Então, eu sei que essa foi a minha ideia, né? A minha exposição dos fatos, dos estudos e as interpretações. Eu sei que vai ter gente que vai defender o CRT de forma até com os mesmos argumentos, até melhores. Então, é isso que a gente espera aqui do dia de hoje, né? Que exista o debate, e as diversas opiniões sejam ditas para a gente poder, né, crescer e evoluir aí. Então, deixo aberto aí para as dúvidas, para as considerações e para quem quiser falar também a sua opinião sobre o assunto. Muito bem, Leandro. Obrigado, parabéns pela apresentação. Vamos abrir o pessoal agora para as dúvidas, perguntas, comentários aí. Leandro, parabéns aí pela sua apresentação. Eu acho que você conseguiu colocar tudo que a gente tem de evidência na literatura, que eu acho que é importante. Que a gente tem que entender. E a gente está, com essas informações, esses estudos todos, é que fração de ejeção menor que 35%, desde que eu me entendo como médico, é o marcador de risco desses pacientes. E a gente tem uma população que é alvo tanto da prevenção de morte súbita, né, pelo CDI, e muitas vezes ela é alvo de melhora do ponto de vista de insuficiência cardíaca pela terapia de ressincronização. Então, na verdade, é uma população que conseguiu unir duas terapias capazes de beneficiar. Então, na verdade, a gente tem que entender que elas não são competitivas e uma não interfere na indicação da outra. É tudo uma questão de você ter uma população que consegue, muitas vezes, se beneficiar das duas terapêuticas, né? Tanto o CDI com a prevenção de morte súbita e da terapia de ressincronização. A questão é que o CDI, o impacto dele na mortalidade é isso mesmo, é a morte arrítmica, né? E a terapia de ressincronização, ela traz um benefício, né, por melhorar o paciente da ICC, muitas vezes de uma mortalidade global, como os trabalhos colocam, né, como endpoint primário. E a gente precisa entender que a gente está somando dois benefícios, não comparando e querendo substituir um por outro. A questão que a gente tem, talvez, aí, e que na era da ressonância a gente conseguiu acrescentar, de fato, é que a gente sabe que quem tem mais fibrose tem um prognóstico pior do ponto de vista de eventos arrítmicos e pode se beneficiar mais do CDI. Mas o fato de não ter uma carga de fibrose tão grande, e às vezes até, muitas vezes, não ter, não exclui o benefício e o risco desse paciente de uma morte súbita. A prova é, como o Leandro até colocou aí, daqueles primeiros trials, né, que viabilizaram as drogas novas, as drogas que a gente usa até hoje, como beta-bloqueador, né, e como inibidor de ECA, essas drogas todas, no tratamento da IC, essa população era mesclada, se tinha pacientes isquêmicos e não isquêmicos, e essa população chegou aí numa análise global, né, de que esses estudos, os pacientes chegavam a ter até 40% de morte súbita, né? Então, isso vem reforçar cada vez mais, né, essa combinação do CDI
com a terapia de ressincronização. A questão de tentar usar isoladamente o ressincronizador, eu acho que a gente pode deixar de trazer, né, um benefício muito grande que a gente vê aí, que é exatamente o da mortalidade súbita, que o próprio Kerry-Jeff, né, mostrou que 1/3 dos pacientes que morriam em Kerry-Jeff eram por morte súbita. Né? Então, talvez uma oportunidade que a falta do CDI possa ter deixado de beneficiar populações dessa forma. A questão do custo, o Leandro colocou, mas eu acho que a gente tem que tentar não usar sempre isso, né? Usar em situações ocasionais, mas colocar isso como uma rotina na definição, né, de terapêutica para o paciente que está ali sentado na nossa frente, muito difícil a gente ficar pensando nisso. Mas a aula que ele deu foi excelente e eu queria fazer só uma perguntinha que eles costumam fazer em congresso. Nola gosta dessas perguntinhas de congresso, né, Nola? Ô, Leandro, se você tiver um paciente, você implantou o CDI nele, ele foi um super respondedor, esse cara saiu de 30% e normalizou a fração de ejeção. E agora esse cara está com a bateria em exaustão, você vai trocar o gerador dele. Você mantém o CDI com ressincronizador ou você faz o que já se cogitou na literatura de fazer o que a gente chama de downgrade para ser ressincronizador puro? Ah, não, mantém, né? Acho que o downgrade nessa situação aí é complicado, né? Porque você não sabe muito bem depois o que vai acontecer, né? Da mesma forma que o paciente ele foi o super responder e ele está bem com a fração de ejeção agora, ele fez a remodelação que ele achava que foi necessária ali, né? Com o uso do sincronizador. E se ele evoluir mal depois, né? No futuro, aí como é que você faz? Você faz um upgrade de novo? Então, assim, eu não vejo na minha concepção a gente ter espaço aí, nesse caso, para fazer downgrade, não. O problema que você tinha explicado era o eletrodo, né, Barroso? Isso aí, na verdade, a gente já tem informação na literatura, né, que isso aí não deve ser feito. Isso não deve ser feito porque exatamente a doença ela é dinâmica, ela pode progredir. Eu tenho pacientes que já foram super respondedores, que já estão no 3º gerador e que estão caindo em fração de ejeção. Então, na verdade, assim, não é benéfico o downgrade, né? A gente tem sempre que manter mesmo o CDI. Essa questão do eletrodo aí, depois que saiu, enquanto a gente tinha o sistema DF1, né, em que a conexão do pace ventricular era a mesma, a gente até poderia fazer isso com o mesmo eletrodo de choque. Mas com a geração dos eletrodos DF4, você perde o eletrodo. É isso aí, obviamente, que você não vai fazer isso, né? Escalável. Eu também acho que não tem jeito de fazer downgrade ainda, mas eu acho que é uma boa hipótese a ser testada, né? Eu acho. Pode ser que não tenha benefício, né? Mas eu acho que hoje não tem jeito. Hoje a gente mantém o mesmo dispositivo, concordo também. Parabéns aí, Leandro. Obrigado, Leandro. Muito boa aula. Aqui, eu até dei uma procurada aqui, não consegui achar, mas se eu não me engano, tem, o Henrique já falou aí, concorda aí tudo, mas tem uns levantamentos, não é estudo randomizado, prospectivo, não, acho que é uns da casuística espanhola, de paciente que colocou CDI, CRT, PACE, e parece que o divisor de águas para eles foi a presença de fibrose, igual o Henrique já falou aí, sabe? De benefício ou não do CDI associado à ressincronização, sabe? Então, não sei se você já viu esse estudo, eu nem consegui achar ele aqui de novo, mas... E com certeza não é um estudo prospectivo, então também do mesmo jeito a gente não consegue tirar conclusões firmes, né? Mas você acha que pode ser esse o caminho a longo prazo, até para um caso de no futuro um pace riciano selecionar os pacientes, né? Caso isso vingue mesmo, né, Ricão? O que você acha? Fala aí, Leandro. Então, eu
a gente tem esses estudos menores mesmo, que começam a gerar hipóteses, né? Acho que a importância deles é isso daí. A gente pegar essas hipóteses e tentar, no futuro, fazer um estudo maior. Mas até então é só isso que tem, né? E não vejo atualmente a gente ter nada mais concreto. Mas realmente pode ser um caminho a se seguir, a gente testar também esses pacientes ricianos, né? Pegar até uma ideia boa aí, né, de estudos, pacientes que têm essa fibrose, né, ali na parede onde a gente vai colocar o eletrodo ventricular esquerdo epicárdico ali do seio coronariano. Quer dizer, a gente pegar esses pacientes e começar a fazer estudos com RIS. Mas o próprio RIS está muito incipiente, está muito no início. A gente tem poucos estudos mostrando, né, os benefícios, né, falta ainda trials grandes para validar, né, e documentar muito bem como classe 1 o RIS, que a gente tem ainda são estudos menores, a própria curva de aprendizado ainda está no início, então, mas realmente é uma possibilidade da gente fugir aí dessa fibrose, que o racional é totalmente compreensível, né, a gente colocar um eletrodo numa área que está eletricamente inativa, né, o músculo também está com fibrose, o racional é que tenha menos resposta mesmo. Nessa linha aí, eu acho, inclusive, assim, você falou muito aí do Danish, defendendo um pouquinho o Danish aqui. Um dos motivos que eu acho que o Danish não foi positivo para mortalidade geral com CDI, porque o tratamento, que não era isquêmico, o tratamento clínico está melhorando, né, cada vez mais, os pacientes eram bem otimizados, e 60% dos pacientes tinham resync, né? Então é um dado importante, assim, 60% dos pacientes do Danish, de ambos os grupos, tinham resync. Então, talvez nesse grupo, sem não ser isquêmico, tratamento otimizado, usando resync, o benefício do CDI se reduza e a gente vai conseguir selecionar melhor aí, indicando no futuro aí o resync P para alguns pacientes e o resync CDI para outros pacientes, né? É a minha impressão que não vamos caminhar para esse lado aí. Mas hoje eu acho, também eu concordo, que se você não tem limitação de custo, o padrão é resync com CDI. E a exceção vai ser o resync puro só mesmo. Paciente idoso, muito idoso, né, octogenário, renal cronodialítico, não isquêmico, sem fibrose. Talvez esse grupo eu possa pôr só o resync mesmo, se eu optei por indicar o resync. Né? Eu acho que nós vamos conseguir selecionar melhor esses pacientes, provavelmente, esses não isquêmicos aí, usando fibrose, usando ressincronizador. E o Danish foi um caminho para isso. Né? Um dos motivos dele ser negativo para mim foi isso. Diga, Henrique. Essa impressão aí de que, né, a terapia de ressincronização pode ter reduzido o impacto, né, da mortalidade, a gente não tem essa informação na literatura. A gente não sabe até quando só a terapia de ressincronização ela é capaz de interferir na arritmia. Pelo contrário, se a gente for analisar, o QRAGF não mostrou a mesma coisa que o Danish. 36% dos pacientes de QRAGF morreram subitamente. Né? E foi um estudo que randomizou 1.500 pacientes, até maior do que o Danish. A gente tem essa impressão mesmo do Danish, desse efeito da terapia de ressincronização. Mas a gente tem estudos prévios, anteriores, né, Companion e QRAGF, que não mostraram esse impacto de que só a terapia de ressincronização poderia reduzir o dano arrítmico que esses pacientes ficam expostos. Eu acredito muito mais, né, na questão da carga de fibrose em relação a isso, do que propriamente a terapia de ressincronização diretamente. Entendeu? Até mesmo porque a gente sabe que a própria terapia de ressincronização, quando você tem uma fibrose muito extensa, o resultado dela tende a não ser tão expressivo. Né? Então, eu acho que a gente está rodando, mas eu acho que o novo conceito que a gente vai criar, e talvez modificar um pouco esse conceito de fração de ejeção pura, que até hoje a gente tem só esse conceito, né? Mas eu acho que assim, esse conceito de fração de ejeção, ele vai ser acoplado à carga de fibrose. E a gente já vê isso na miocardiopatia hipertrófica, né? O Berry Maron já demonstrou isso já como um fator isolado, né? Inclusive já até foi
colocado já na última diretriz americana. Então, eu acho que esse talvez seja o fator que a gente precisaria investir do ponto de vista de estudo clínico para tentar, como você disse, melhorar a indicação nesses pacientes. Pois é, e falando, o próprio Dench, ele diz, né, igual eu falei, que não é possível extrapolar esses resultados dele para dar uma preferência ao CRTP, em vez do CRTD, que ele não tem o poder para fazer isso como estudo. E ele, nos resultados, a morte súbita realmente foi pela metade, né, os pacientes que se beneficiaram, que tiveram redução do risco de morte súbita, né, com o CDI. Então, hoje, o melhor tratamento, ao meu ver, realmente é a do CRTD. Mas essa questão aí da fibrose, que o doutor falou, realmente acho que é o futuro a se investigar, né, nos próximos trials. Comentar alguma coisa aí, Nola? Restante do pessoal? Parabéns, Leandro. Posso falar, Marcão? Claro. Valeu, Marquinhos. Marcão, tudo bom? Parabéns, Leandro, aí pela apresentação, muito esclarecedora. Cara, teve uma hora que eu não consegui acompanhar em relação ao trabalho do MET lá com a ICD, lá com aquele score que você mostrou. Ele coloca algum corte para sugerir o implante acoplado ali? Eu não peguei nada que você falou. Não, coloca assim, aquele score. Aquele score, aquela calculadora que eles fizeram, ele, para ser o maior benefício, o ponto de corte é 75, o valor que dá na calculadora, entendeu? E valores entre 5 e 75 são benefício intermediário. O que isso quer dizer, né? O maior benefício, ele protege 3 vezes mais. É um paciente que ele tem 3 vezes mais chance de ter um evento arrítmico do que uma morte não arrítmica, entendeu? E o intermediário, ele é um pouquinho, assim, uma zona cinzenta, sabe? E no paciente que tem aquele score menor que 25, aí o benefício é muito pequeno da inclusão do CDI. Então, é uma forma boa aí de criar um paciente adequado para a gente fazer um implante, né, no que a gente está com dúvida. Entendi. Então, acho que já tinha visto outros a respeito, calculando com aquele Seattle Heart Failure também, né? Mas eu acho que agrega, principalmente aquele paciente, realmente, que o Marcão já falou, idade, renal crônico dialítico, né? Então, realmente, às vezes, tentar selecionar mais aquele que vai morrer mais de insuficiência cardíaca, né? Claro que não é uma coisa previsível, assim, mas, somente acho que na parte pública, acho que privada é mais complicado você fazer essa escolha, né? Mas pela questão de custo-efetividade na parte pública, realmente, eu acho que ajudaria, sim. Não, com certeza. Esse score aí acho que vem para ajudar naqueles locais que você não tem o custo, né? Você não tem o dinheiro para colocar, né? Claro. Indo muito dando saúde pública, né? Porque na saúde privada a gente já está bem documentado aí a vantagem do CRTD. Mas gestão pública a gente tem que ter esses scores mesmo para poder ajudar aí na decisão, né? Beleza. Valeu, Leandro. Valeu, um abraço, cara. Beleza, então, pessoal. Ninguém perguntando mais aí. Diga, não. Ô, Marco Paulo, só para dar um feedback aí, aquele eletrodo lá do seu coronariano estava no seio mesmo? Ou... Aquele eletrodo? Estava fora. Estava fora, né? Estava fora. 10 anos. Vai reposicionar, né, Henrique? 10 anos com telemetrias, raio-x. 10 anos. E com melhora, viu? E com resposta. Efeito placebo. Mas ele ficou tipo como se fosse o bifocal do Paixão, viu? Ele falar isso fala não, hein? Saída, para quem o gosta. Bifocal, hein? Uma técnica até nova para apresentar para ele.
Que bosta. Vai trocar E amanhã. deu para tirar? Desse jeito, né? Não, vai deixar ele, não vai nem tentar tirar, não. Vai pôr o outro pelo seio amanhã. 10 anos. Tem jeito de mexer. Uhum. Beleza, então, Isso aí. turma. Obrigado aí. Até daqui a 14 dias. Abraço. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.